Muito prazer, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fábio, eu sou Head de Cybersecurity da Edgewall, tá? E eu procurei trazer um tema aqui super relevante para nós. Então, nessa última semana que passamos, nós tivemos um evento super importante de segurança da informação, um evento global, perfeito? Esse evento, na hora que, quando ele aconteceu, diversas questões começaram a ficar no ar. O Uber já se pronunciou em relação aos fatos que aconteceu. Então, no dia 15, aproximadamente dia 15, quinta-feira passada, ele sofreu um data breach, um vazamento de informação. E no dia 16, o Uber publicou em seus canais do Twitter que ele, de fato, ele teve um comprometimento. Ele foi comprometido de alguma forma por um atacante, ou tivemos a, a informação de que era um atacante com próximo de 18 anos, alguma coisa assim, mas não foi nada confirmado. Mas o que eu trago aqui são informações, outras informações mais relevantes para que a gente consiga estar à frente de um incidente tão importante como foi esse do Uber e que vai nos trazer lessons learned, lições para que a gente possa sim proteger as nossas empresas e evitar com que essa mesma situação que aconteceu numa empresa global, amplamente visada pelos atacantes, aconteçam sim também com as nossas empresas, né? A gente, no ano passado e no começo desse ano, nós tivemos diversos problemas aqui no Brasil, e o Brasil continua sendo um dos alvos dos atacantes. Então, é um tema bastante relevante que vai nos trazer bastante informação para a gente conseguir aplicar nas nossas empresas. Então é isso, essa foi a mensagem que o Uber postou nos seus canais de comunicação no Twitter. É uma mensagem oficial. Essa mensagem foi postada no dia 16, numa sexta-feira, apesar da intrusão já ter acontecido, né, na quinta-feira da última semana. E o que rolou na internet, talvez aqui a gente não consiga ver com tanta precisão, mas uma das mensagens que fez muito sucesso na internet na última semana foi essa, né? Acredito que talvez muitos de vocês consigam ter, né, tenham lido essa mensagem em diversos canais de comunicação, mas essa mensagem foi uma mensagem que foi postada pelo atacante, com algumas informações bastante relevantes da empresa, e tem uma informação bastante curiosa dentro dessa mensagem. Diversas pessoas aqui dentro da organização, você vê que deram likes e, enfim, foram curtindo de alguma forma essa mensagem. Só que tiveram outras coisas bastante relevantes dentro desse conteúdo que eu vou mostrar para vocês que levantam um ar de curiosidade. Primeiro, essa mensagem tinha essa hashtag, Uber underpays drivers. Tá? Eu não estou aqui, eu não sou motorista do Uber. Não sou eu que cancelo as corridas, tá, gente? Por favor, não batam em mim, eu não é a minha profissão, nem a segunda profissão. Eu sofro com esse problema também. Mas também não estou aqui para protestar ou algo do gênero. Mas isso é um fato bastante curioso, porque quando eu vejo essa informação, isso tem um ar, um tom de algum tipo de ameaça mais relevante que possa, de alguma forma, querer protestar uma empresa amplamente conhecida no mundo inteiro e que eles podem sim ter utilizado essa empresa com uma forma de ampliar a mensagem que ele quer levar aí para o Uber. Aí eu trago aqui algumas threats, né? Nós profissionais de segurança, quando nós trabalhamos, né, quando nós estamos no dia a dia e tudo, nós lidamos com diversos tipos de ameaça. Aliás, essa é uma das razões no qual a gente trabalha, né, e estamos nas empresas protegendo, enfim, atuando de alguma forma para proteger contra uma dessas ameaças. Ransomware, nation state, reactivist e crime.
Tem uma falha ali, um erro de português, mas tudo bem, foi porque foi um pouco em cima da hora. Mas essas ameaças são bastante relevantes e elas que, na maioria das vezes, comprometem a segurança das empresas. E aí, aquela hashtag representa um dos tipos dessas threads. Uma dessas threads que influenciou o atacante usar aquela hashtag. Então, foi um ataque hacktivista? Será? Não sei. As investigações não foram concluídas, existem uma série de análises ainda para que seja, de alguma forma, evidenciado o real problema, o real causador, o real threat bad actor, que nós chamamos na área de segurança da informação, para, de fato, confirmar essa informação. Mas eu trago uma pergunta aqui para que a gente, sim, em vários outros incidentes que nós atuamos, que a gente nos questione qual o tipo de ataque que, de fato, está acontecendo em nossas empresas. Por mais que a gente não veja, alguma coisa está acontecendo. E o que motiva esse tipo de ataque? O porquê que a gente precisa fazer essa pergunta? Isso é um fato bastante relevante. Por quê? Porque a gente precisa conhecer o nosso adversário. Não dá para a gente trabalhar em segurança da informação, achar que a nossa caixinha é a administração de um firewall, criar uma CL, olhar para a segurança de uma aplicação, sem que a gente conheça o nosso adversário. A gente precisa saber as reais intenções que eles têm em nossos sistemas, para que a gente consiga protegê-lo. Ou lapsus. Então, essa semana saiu uma outra notícia, também publicada pelo Uber, dizendo que, muito provavelmente, pode ter sido o lapsus o causador desse ataque. Aí isso me surgiu, me despertou um ar de curiosidade, tá? Porque quando a gente fala de lapsus é um grupo já bem conhecido, a gente sabe que no final do ano passado e no começo desse ano, nós tivemos diversos incidentes com lapsus. Lapsus causou diversos impactos em grandes empresas privadas e também governamentais. Então, ele é um grupo que usa artefatos bastante conhecidos. Dado que ele é conhecido, ele tem um DNA, já foi mapeado um DNA de forma que os próximos ataques eles pudessem ser conhecidos também, eles possam ser monitorados e identificados proativamente, evitando novos incidentes nas empresas. Então, hoje, estou trazendo aqui esse mapa. Esse mapa é um mapa de táticas, técnicas e procedimentos. Quem está aqui, que conhece o MitraTech, eu conheço alguns de vocês aqui que conhecem o framework, né? É um framework que me ajuda muito, principalmente no combate dos problemas, dos ataques que acontecem diariamente nas empresas. O MitraTech, ele consegue mostrar qual é a fase em que o atacante está permeando dentro da organização. E esse daqui é um DNA do lapsus, dos artefatos, dos payloads, que o lapsus, de alguma forma, mantém em sua infraestrutura e foram mapeados aqui de modo que as tecnologias, os processos, as monitorações das empresas consigam identificá-lo. Então, esse é já um fato bastante relevante. Aqui eu procurei assimilar algumas táticas e técnicas que possivelmente o lapsus ou o atacante que fez algum tipo de intrusão no Uber, ele se assimila com essas táticas. Então, eu procurei fazer essa analogia aqui. Não está confirmado que é isso, mas é algo muito próximo dado ao que foi publicado aí na internet.
Então, como o Uber sofreu um data breach? Primeiro, Initial Access, lá dos TTPs. Employee Valid Account. A gente sabe, hoje, muitos problemas de segurança da informação, muitos dos problemas de segurança da informação, não só de hoje, mas também do futuro, serão relacionados às credenciais válidas. Diversas credenciais por fator humano ou problemas tecnológicos de criptografia e uma série de coisas, têm problemas, deixam credenciais expostas na internet, permitem com que atacantes vendam as credenciais na Deep Web e algo do gênero. Existe uma probabilidade que um colaborador do Uber sim tenha caído num phishing, e aí sim o atacante conseguiu esse primeiro initial access. É uma possibilidade sim, mas primeiro, de alguma forma, ele comprometeu a credencial do colaborador. Um colaborador que tinha uma credencial válida dentro da organização, tinha um acesso à VPN da empresa, que permitia acessar os recursos internos da empresa e, de alguma forma, permitiu algum acesso privilegiado. Initial Access, o atacante comprometeu uma conta válida, teve acesso à VPN e a rede interna do domínio *corp uber.com, ok? Segundo passo, Discover Insecurity Passwords. Ele acessou, através do acesso à VPN do Uber, às redes internas do Uber, foi colocado que ele teve acesso à intranet e aos repositórios de redes do Uber. Então, isso é um fato publicado. Dado que ele teve esse acesso no Discovery, ele também teve um acesso, ele conseguiu ver PowerShell scripts. São scripts desenvolvidos por pessoas em que essas pessoas colocaram códigos, colocaram no código senhas credenciais válidas dentro do script. Gente, olha o nosso problema, o nosso arroz com feijão aqui, que nós devemos evitar com que conscientizar pessoas para que essas coisas sejam evitadas acontecendo. Uma empresa global que, no mínimo, investe milhões em segurança, milhões e milhões de dólares investindo em segurança, e ainda colaboradores colocando senhas administrativas em scripts. Ok? Colocaram admin credentials nos scripts. E pior, tinha uma senha de um cofre de senha do Tycot. Não é problema da tecnologia, a tecnologia ela está aí para ser usada, mas é o que eu sempre falo, quem me conhece nas redes sociais, eu digo, o arroz com feijão, ele precisa ser muito bem feito. Não adianta a gente achar que comprei uma tecnologia, coloquei uma tecnologia de ponta que vai resolver os meus problemas. Se eu não tiver pessoas conscientizadas, se eu não tiver processos, se eu não tiver olhos, indicadores para o que está acontecendo, essas coisas vão acontecer facilmente, porque pessoas são falhas, tem uma série de problemas na organização, tem que acontecer uma série de coisas e problemas de segurança serão introduzidos nas organizações de modo que elas fiquem expostas. Okay? E, por fim, o atacante simplesmente conseguiu fazer um movimento lateral para AWS, painéis de e-mail, vSphere, G Suite Admin, Slack Workspace e alguns outros. Isso daqui é um fato bem relevante e, dado que são sistemas internos, ele possivelmente pode ter acesso a diversas informações sensíveis, confidenciais, restritas da empresa. Ou seja,
Algo simples que pode ter começado com phishing desencadeou potenciais problemas que a organização tem. Isso em razão de a gente sempre procurar fazer, né, o mais básico de uma forma muito eficiente. Bom, não sou eu que estou falando aqui. Isso daqui foram imagens publicadas pela internet. Tem aqui a fonte. Então, diversas informações relevantes aqui dentro da mensagem foram postadas na internet, né, no dia 15 de setembro. E aqui algumas evidências de telas internas dos sistemas internos do Uber. Certo? Então, é um fato bastante relevante, é algo que nos traz uma visibilidade de como as coisas podem acontecer através de problemas muito simples. E eu faço uma pausa aqui para algumas reflexões que a gente precisa estar conectado. 80% das violações associadas, foi levantado aí pelo Forrest, que 80% das violações de dados que aconteceram nos últimos anos foram em razões de credenciais comprometidas. Ou seja, meu sistema de segurança pode ter a bala de prata, pode ter o maior investimento possível, mas as credenciais, se não tratadas e se não zeladas cuidadosamente, ela pode facilmente expor uma organização a diversos riscos. Após o incidente do Uber, as ações do Uber caíram mais de 5% no mesmo dia. Isso é um fato muito relevante, justifica muita coisa. Um outro fato bastante relevante é que 82% de todas as brechas também do ano passado foi em razão de erros humanos. Então, erros humanos também podem acontecer muito facilmente nas organizações, e essa é uma lição que a gente precisa, de alguma forma, resolver dentro das nossas empresas, para que pessoas não evitem cada vez mais expor as nossas empresas na mão de criminosos. Okay? Algumas lições aprendidas aqui desse último ataque do Uber. Conscientização de pessoas, o famoso Secure Awareness, cada vez está mais popular. Nós precisamos, de alguma forma, conscientizar as pessoas periodicamente, e não é achar que a gente fez aquele treinamento anual que vai resolver nosso problema. Precisa, sempre que possível, enviar um e-mail de conscientização para a caixa do colaborador, fazer dinâmicas fazendo com que ele interaja com as disciplinas de segurança, fazer uma série de coisas que ele se conscientize e consiga entender os problemas de segurança e não expor as nossas empresas. O segundo item nem preciso falar muito, né? Evitar colocar credenciais em códigos, né? A gente precisa estar mais próximo dos nossos desenvolvedores. Eles sim são falhos, eles sim, por algum momento, eles podem desconhecer boas práticas de segurança, e isso precisa sim ser sempre reciclado dentro das organizações. Treinamentos de boas práticas, repassar frameworks de segurança, uma série de coisas nós precisamos sim estar à frente e, de alguma forma, disseminar esse conhecimento para que isso seja evitado. MFA em todos os sistemas, né? Acho que depois de vários ataques que nós tivemos, muitas organizações tiveram que investir em sistemas de MFA, mas não é a bala de prata ainda. Por mais que a empresa tenha um sistema de MFA, ela pode ser comprometida através de engenharia social. Os atacantes ficam explorando o psico das pessoas. E mesmo que a gente coloque toda a segurança, MFA e tudo, isso sim ainda pode ser explorado, mas ainda assim é um mecanismo que vai ajudar. Vault approvals, né? Aprovações no cofre. Esse é um mecanismo que eu sempre, nas empresas que
eu passo e que tem cofres de senha, a gente precisa habilitar a separação de responsabilidades. Vejam, vários sistemas do Uber foram comprometidos no mesmo momento, através de uma credencial. Só que se eu tivesse uma separação de responsabilidade dentro do meu cofre de senha, eu poderia evitar esse tipo de problema. Se eu tiver uma separação de responsabilidade e que o atacante solicite acesso, sacar a senha dos sistemas administradores, das credenciais administrativas, um gestor ele poderia aprovar esse acesso ou não. Então, isso precisa ser revisto dentro da organização. Não é simplesmente deixar na mão de uma pessoa, e não é pela pessoa, é pelo poder que uma pessoa pode fazer em toda a organização. Deixar só na mão de uma pessoa o processo de sacar a senha. Veja, isso daí pode comprometer toda a organização. Então, eu tenho que ter uma aprovação dentro do meu cofre. Mecanismos de aprovações em que não só eu, quando eu vou pedir uma senha, mas o meu chefe aprove ou o meu colega aprove eu sacar uma senha do cofre para acessar um determinado sistema. Mecanismos de alerta de acordo com os comportamentos. Eu preciso sim ter a monitoração dos comportamentos. Se eu monitorar os comportamentos do meu sistema, imagina, todos aqueles painéis, aqueles dados, eles foram acessados em um curto espaço de tempo. Se eu tivesse um monitoramento adequado dos acessos que eu tive no meu sistema administrador, eu conseguiria facilmente entender esse tipo de ataque e evitar esse tipo de problema. E aqui, evitar com que chaves também fiquem em códigos. Existem alguns procedimentos de diversas nuvens que dão a visibilidade, dão a instrução de como evitar com que chaves de cloud, de acesso a ativos que ficam em clouds públicas, fiquem hardenizadas, fiquem hard-coded no código. Isso daí também ajudaria demais, né, a evitar esse tipo de problema. É isso. Eu abro para dúvidas. Quem quiser, fico à disposição. Também estou aqui pelo evento. E muito obrigado aí pelo tempo de vocês e pela presença de vocês. Certo. Eu não tô Ô, Fábio, tá ouvindo? Agora sim. Uma pergunta assim, acho que a resposta eu já sei, mas a ideia é assim, tu acha que é falta de orçamento do Uber? Provavelmente a resposta é não, né? Mas queria que tu falasse um pouquinho, já que sobrou algum tempinho aí pra gente, por que não é dinheiro? O porquê não é dinheiro? Eu acredito que o Uber, por estar listado na Bolsa, ele deva cumprir uma série de regulamentos. Dado que os regulamentos são exigidos pelos órgãos reguladores, o Uber tem que fazer esse investimento. Então, não é dinheiro. O que eu vejo, nesse caso, como lição aprendida, é fazer o básico bem feito mesmo. Então, eu sempre procuro valorizar muito o processo, porque a tecnologia, sim, ela é um pilar ali que vai nos ajudar no dia a dia a manter a segurança. Mas se o processo, a base, não for muito bem desenvolvida, não for muito bem operacionalizada e também com as devidas manutenções, todo o investimento feito em segurança, ele pode ir por água abaixo. Então, eu acredito muito que, nesse caso, houve, sim, negligência no cuidado com o processo, né? Desde a conscientização das pessoas, que isso, sim, pode ser reforçado, mas também com relação a evitar com que senhas, sim, sejam colocadas em códigos. Tem tecnologias para isso, né? Tem tecnologias muito disponíveis e sem muito custo, que pode identificar que uma senha está ali no código, né? Que são os SASTs. Existem outros mecanismos, por exemplo, o Uber tem um cofre de senha
né, o Tycot, apresentaram aqui, né, foi evidenciado, né, foi colocado nas evidências que eles têm esse PAM, esse Privileged Access Management. Só que ele não, pelo que pareceu dentro desse incidente, ele não foi muito bem configurado. Ele teria que ter um mecanismo de controle de quem está acessando, de quem está sacando a senha. E não somente permitir com que uma pessoa vá lá, faça o request da senha, e ela tenha acesso à senha, sem que outra pessoa tenha um conhecimento e um domínio que ele está acessando. Então, respondendo à pergunta, eu acredito que a revisão, a operação, né, ela precisa ser revista, desde da concepção das políticas, dos direitos que as pessoas têm dentro da organização, no que tange a segurança da informação, os processos e também indicadores. Indicadores são essenciais hoje numa operação de segurança da informação. O comportamento das coisas, como que elas acontecem, tudo isso tem que ser medido no dia ali para que seja apresentado, revisitado o plano de segurança e implementado novos controles se necessário.